Estamos de volta com Fala Joinville aqui na TVB Canal 11. Sejam todos muito bem-vindos. Está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu Fala Joinville, assistindo pela primeira vez. Puxa, que alegria, que felicidade. É o nosso programa de segunda a sexta-feira. Começa às 18 horas, vai ter 19 com muita informação. E esse é o quadro de entrevista, o quadro Saúde. E hoje estou trazendo um assunto que os nossos telespectadores estavam pedindo bastante. Então agendamos, procuramos aí quem é o cara. Aí estamos trazendo aqui, além de outros grandes, bons profissionais que tem na cidade, mas hoje estou trazendo aqui o Dr. Giliardi Dona, ele é homeopata e psicanalista. Mas hoje nós vamos conversar sobre homeopatia. Dr. Giliardi, muito obrigado pela sua presença, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, o assunto é extremamente interessante, né? Nós temos aí hoje vários tipos de vamos dizer assim, de medicação, né? Mas tem aquelas pessoas que procuram a coisa mais natural, sabe? É a questão do, eu vou fazer homeopatia. Homeopatia não tem contraindicações. Tem contraindicações a homeopatia, doutor? Não, na verdade, quando você observa a forma com que a homeopatia ela desenvolve o seu tratamento, você vai observar que não, ela não tem contraindicação. A única coisa que pode acontecer é se eventualmente o medicamento homeopático for dado equivocadamente frente a uma patologia, frente a um sofrimento do paciente. Aí, evidentemente, o que o medicamento vai proporcionar vai ser diferente do que ele deveria proporcionar para aquela patologia. Então, haverá sim reações, mas não são reações adversas do medicamento, e sim em relação à pessoa. O que é que a homeopatia trata? Bem, talvez a gente poderia até fazer uma pergunta, o que ela não trata. É quase impossível a gente caracterizar alguma coisa que ela não trate. Por quê? Porque ela aborda três áreas do ser humano. Ela aborda a área física, a área emocional e a área mental. Então todas as patologias, todos os problemas, todos os sofrimentos que as pessoas têm da área física, emocional e psíquica e mental, a homeopatia consegue auxiliá-la de uma maneira integrativa, porque do ponto de vista homeopático o ser humano ele é um só, físico, emocional e psíquico. Então a gente precisa integrar essas três áreas para conseguir a cura de uma forma rápida, de uma forma leve e de uma forma permanente. Na alopatia, como o senhor está me dizendo, se eu sou medicado para fazer um tratamento, um remédio para a mente, o outro para... Quais são as outras duas coisas que o senhor definiu? Físico, mental. Eu vou tomar um remédio para o físico, outro para o mental e outro para o emocional. Na homeopatia é a mesma coisa? Sim, aí na homeopatia a gente tem a diferenciação entre potências, baixas potências e altas potências. Em geral, as baixas potências de um medicamento... Os menos graves. Os menos graves. As baixas potências, eles têm uma ação mais física, e como você vai subindo na potência do medicamento, você vai atingindo as áreas mais profundas do ser humano, por exemplo, a área emocional e inclusive a área psíquica também. Todos os tratamentos na homeopatia têm esse tipo de tratamento também, menos potência e depois para mais potência? Todos os medicamentos. Né? E a homeopatia ela trata de tudo, por exemplo, a gente vê as pessoas que têm dificuldade para dormir. Né? As pessoas que têm dificuldade para dormir, existem diversas razões, a gente poderia dizer assim, né? Uma razão física, né? A pessoa às vezes ela está com um problema físico, com dor necessariamente, e por causa da dor não dorme, ou um problema psíquico. Então, aí a pergunta que por isso que uma consulta homeopática ela demora muito mais do que uma consulta com o homeopata, porque a busca da homeopatia é pela raiz, para que a gente consiga efetuar a cura na raiz do problema. Então, o fato dela dormir, existe uma razão para isso. Por que é que ela não dorme? Ela não dorme porque alguma coisa está incomodando ela. Ela não é só falta de sono. A falta de sono é trazida por uma incomodação, por uma preocupação, uma ansiedade. Então, a gente vai tratar sim a falta de sono, mas a gente vai tratar a causa também. Então, por isso, às vezes, um medicamento ele pode ser dado de duas formas diferentes, ou dois medicamentos. Uma curiosidade, existem laboratórios homeopáticos também, ou eles são, como é que é, como é o procedimento na elaboração do medicamento? Os medicamentos homeopáticos eles vêm de três reinos, o reino mineral, o reino animal e o reino vegetal. Então assim, existem laboratórios específicos que tratam o que a gente chama de tintura-mãe. Então eles acabam comercializando isso com as farmácias homeopáticas. E as potencializações, o tratamento do medicamento em potências diferentes, de forma geral, são feitas nas farmácias homeopáticas, especificamente.
Como é que ela pode ajudar a sociedade atual, doutor, a homeopatia? A sociedade atual, como nunca antes, ela vem sofrendo cada vez mais de problemas emocionais e psíquicos. E isso, do ponto de vista homeopático, é um aprofundamento... No caso do Brasil, que é o país que mais tem casos com depressão, é isso, né, doutor? Exatamente. Então, do ponto de vista homeopático, isso é um aprofundamento, é um agravamento dos problemas. Isso é uma piora da situação da saúde coletiva. Então, nesse caso, a homeopatia auxilia trazendo o equilíbrio do que a gente chama de força vital, né? Quando a pessoa está com a força vital desequilibrada, ela vai ficar deprimida, vai ficar depressiva e às vezes com problemas psiquiátricos, inclusive, desencadeando alguns problemas psiquiátricos. Então a homeopatia vai, com base nas altas potências principalmente, vai trazer o equilíbrio da força vital, fazendo com que a pessoa sofra muito menos até o desaparecimento desse sofrimento. As doenças, quando aparecem no corpo físico, ele é proveniente das emoções? Todas as doenças são provenientes das emoções? Não necessariamente, não 100% delas, mas a grande maioria a gente poderia caracterizar que mais de 75%, 80% das doenças que aparecem no corpo físico, elas são provenientes da mente, diríamos assim. Elas são provenientes da psique. Isso indica que a principal área do ser humano é a psique. Então nós temos o que a gente chama de invólucro, onde a nossa força vital ela tenta jogar para fora, para a pele, para os extremos, para as extremidades, tudo que é de pior, tudo que agrava a nossa força vital. Então nós temos uma força centrífuga, né? Então nós temos a nossa força centrífuga que vai jogar os nossos problemas para fora. Por isso que quando você passa por um problema de estresse ou de ansiedade, você vai sentir, por exemplo, dor de cabeça, ou você vai sentir problema no intestino, ou você vai sentir problema no estômago, eventualmente você vai ter alguma diarreia, por exemplo. Então é comum isso acontecer. Por quê? Porque a força vital está tentando proteger o que é de principal, que é o equilíbrio psíquico. Para você que chegou agora e está assistindo e pegou a conversa pela metade, então eu vou te atualizar. Nós estamos conversando com o Dr. Giliard Dorn, ele é homeopata e psicanalista. Estamos hoje com o tema sobre homeopatia e ao mesmo tempo aproveitando aqui a presença dele, abordando um pouco sobre psiquiatria, né, sobre psicanálise. Doutor, muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, olha, pode tomar porque eu tomei e eu curei, né? O que serve para um não é especificamente serve para o outro, até porque são duas pessoas totalmente diferentes, que geneticamente cada um com a sua história, cada um com as suas emoções. A homeopatia ela tem isso também, ela serve para todos ou não? A homeopatia, sem sombra de dúvida, ela serve para todas as pessoas. A diferença é como que ela vai ser dada, como que ela vai ser tratada em diferentes casos. Por exemplo, quando a gente tem pessoas que têm os mesmos sintomas, mas com origens diferentes. O medicamento será diferente, com potências diferentes, então dor de cabeça para um, toma-se um determinado medicamento, dor de cabeça para outro, provavelmente será outro medicamento. É o que a gente chama de singularidade do paciente. Cada paciente ele é singular, por isso que inclusive a consulta demora um pouco mais para conseguir compreender essa singularidade de cada paciente. Em relação aos bebês, a gente vê que tem muito medicamento também para recém-nascidos, né, na homeopatia. E o que é interessante é a confiança que os pais passam, dá um medicamento, nossa, é bebezinho, né? Mas a homeopatia dá essa segurança da questão do produto, da coisa natural. Ele é natural realmente a homeopatia? Ou ela tem alguma coisa química dentro do medicamento? Estou fazendo umas perguntas para o senhor, porque são perguntas curiosidades minha e tenho certeza que quero o telespectador também. Sim. Todos os medicamentos que são homeopáticos vindo desses três reinos, eles são completamente naturais. Existe uma forma específica de preparação desses medicamentos que não tira a naturalidade dele. É o que a gente chama de potencialização e dinamização. É uma forma que Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, desenvolve para potencializar a ação do medicamento. O fato de ele ser potencializado não significa que ele é mais químico, não significa que ele é eventualmente até tóxico. Pelo contrário, quanto mais potencializado, menos tóxicos. Por isso que vem aquela frase, em doses homeopáticas, quanto menor a dose, quanto mais potencializada a dose, menor vai ser a possibilidade de toxicidade do produto e aí você vai poder administrar em todas as pessoas, inclusive em gestantes. O senhor me falou em três reinos, né? O reino mineral, vegetal vegetal e o animal. O animal.
Então, na questão, são esses três componentes que é feito nos medicamentos. Certo. No reino animal, como esse medicamento é feito? O senhor poderia me explicar? Por exemplo, no reino animal a gente utiliza inclusive nosódios, né? Quando uma pessoa tem tuberculose, a gente usa um medicamento chamado tuberculino, que é uma parte de um tubérculo que é potencializado e dado à pessoa que tem tuberculose. A partir daquele momento ela passa ao processo de cura, porque a homeopatia ela é ao contrário da alopatia. Ela trabalha pelo princípio dos semelhantes. A alopatia ela trabalha pelo princípio dos contrários. Só de uma forma muito simples. O que é o princípio dos contrários? Eu tenho febre, eu tomo um antitérmico e eu faço a supressão da febre. Isso não significa que eu curei a febre. Perfeito. Agora, na homeopatia é o contrário. É o contrário. Eu tenho, por exemplo, malária e eu vou tomar um medicamento que, se eu não tivesse e eu tomar o medicamento, eu passo a observar os sintomas dela. Por exemplo, nós não temos malária, se nós tomarmos o quinino, ou conhecido como quina, agora, em alguns dias, um dia ou dois, a gente vai começar a apresentar os sintomas da malária. Perceba? Agora, numa pessoa que ela tem a doença, é o contrário. Ela tem a doença e você toma o medicamento e o sistema imunológico, a força vital, ela é trazida para o equilíbrio da força vital, e então o organismo mesmo é que faz a cura da própria patologia. Não necessariamente é apenas uma influência no sistema imunológico. Não é que o remédio necessariamente faz isso, é o próprio sistema imunológico que faz. Bom, estamos vivendo aí um momento, acho que nunca na história da humanidade, né? Já tivemos aí várias gripe espanhola, né? Que milhares de pessoas morreram, agora estamos vivendo a pandemia. No que a homeopatia pode ajudar nesse momento atual? É importante observar que conforme as pesquisas que se desenvolvem, estão sendo desenvolvidas, a gente até o momento não tem uma vacina, né, para esse vírus, para o coronavírus. A gente não tem um medicamento específico, existem alguns medicamentos que estão sendo testados e alguns aplicados. A homeopatia, como ela é singular, ela observa o paciente de forma singular, e quando a gente observa os pacientes com o coronavírus, com o Covid-19, muitos eles apresentam sintomas diferentes uns dos outros. E é aí que entra a máxima da homeopatia. Você precisa observar o paciente de forma individual e, com base nos sintomas que ele apresenta, você vai recomendar a medicação, você vai oferecer a medicação que ele precisa. Então, sem sombra de dúvida, a homeopatia tem uma ampla experiência em controle e tratamento de epidemias diversas, inclusive na epidemia da gripe espanhola. Se for feita a comparação entre o tratamento alopático e homeopático, na gripe espanhola o homeopático teve um sucesso muito maior em todas as epidemias na Europa também. Então a homeopatia pode ajudar consideravelmente nesse tratamento. Até tem algumas cidades em Santa Catarina que optaram em fazer o tratamento e a disposição de algum medicamento homeopático de forma não profilática, mas com o objetivo de mexer no sistema imunológico, para que o sistema imunológico esteja firme, para que, se a pessoa for infectada, o próprio organismo consiga solucionar esse problema e dar menos trabalho para a pessoa. Muito bom, adorei a nossa entrevista. Dr. Giliard Dor, como é que a gente faz para encontrar o senhor nas redes sociais? Você pode me encontrar no próprio Instagram, @dr.giliarddor, que é o principal, ou pelo meu WhatsApp mesmo, que é 47 99990 6563. Dr. Giliard Dor, foi um prazer. Obrigado realmente pela sua participação aqui no Fala Joinville. O prazer foi meu, eu fico à disposição e agradeço mais uma vez. Meus amigos, um rápido intervalo e voltamos já na sequência, muita informação no Fala Joinville. Até já!